É muito comum, sempre que a gente fala de vender pela internet, conseguir novos clientes, para a grande maioria das pessoas o que vem na cabeça são as redes sociais. É começar a vender usando as redes sociais. E isso também, muito, tanto pelo tempo de consumo que o brasileiro tem nas redes sociais, mas também pelos resultados que a gente vê às vezes de um influenciador, de algum conhecido, até algum concorrente, que sempre fala, pô, tô arrebentando de vender pelas redes sociais e tudo mais. Mas e aí? Você que está começando, ou você que é uma pessoa normal e não tem lá milhares, milhões de seguidores que consomem o seu conteúdo, como fazer para conseguir novos clientes sem depender de redes sociais? Como vender pela internet sem depender das redes sociais? É sobre isso que eu vou falar hoje. Se você quer conhecer alternativas que existem, rápidas, diretas e com ótimo custo-benefício, esse conteúdo é para você. A primeira coisa, antes de eu falar das alternativas que existem, as 3 alternativas que existem, de como conseguir novos clientes sem depender das redes sociais. Antes disso, claro, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Assim você ajuda a gente a crescer e incentiva para que a gente continue produzindo novos conteúdos toda semana. É muito importante que você ajude a gente a seguindo. Não custa nada, é de graça, é só você clicar aqui em inscrever-se, que você vai ser avisado também sempre que tiver conteúdo novo. Agora sim, vamos lá. Direto ao ponto, como conseguir clientes através da internet sem depender de redes sociais. A primeira coisa, o básico. Claro, é sim importante que você tenha presença nas suas redes sociais. Eu não estou dizendo aqui para que você não tenha conta, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, onde quer que seja, tá? Não estou dizendo isso. As redes sociais, elas são importantes para validar a autoridade de uma empresa ou de um vendedor. Então é importante sim que você tenha um bom posicionamento nessas redes sociais. É importante que você esteja onde o seu cliente está. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Sempre que as pessoas pesquisam, conhecem um novo produto, conhecem um novo vendedor, elas vão querer saber da idoneidade, da autoridade desse profissional. Então a rede social serve sim como um validador, como basicamente uma prova social. Então não é que você não utilizará as redes sociais. O que eu vou falar aqui é como você não precisar, não depender dela como principal ganho, tá? E por que você não deve depender das redes sociais como principal fonte de venda para o seu negócio, independentemente de qual segmento você esteja. Não dependa de redes sociais, tá? Por quê? Você pode parecer até que você tenha o controle, mas você não tem o controle do que é feito para quem é entregue. De uma hora para outra, o jogo pode mudar, as regras podem mudar. E se hoje você impacta 10 mil pessoas com o seu conteúdo, com o que você publica nas suas redes sociais, mesmo que você tenha milhões de seguidores, amanhã pode ser que você já não impacte mais. A gente viu isso acontecer com o Facebook. Empresas que às vezes não tinham mais site, usavam só as páginas do Facebook, que tiveram que voltar para os seus sites, porque a entrega do Facebook caiu demais. Ele parou de entregar a quantidade de conteúdos que ele entregava. Se você faz uma publicação hoje na sua página do Facebook, quase ninguém vai ver se você não impulsiona. E por que isso acontece, tá? As redes sociais são negócios e precisam dar lucros. E as redes sociais querem que as empresas, que os profissionais, paguem para serem vistos, tá? Isso é natural. Não tem como culpar eles, dizer que eles estão errados, A diferença é que às vezes a gente acaba se acostumando errado, acostumando mal. E usando as redes sociais achando que aquilo vai durar para sempre. E não vai. Daqui a pouco vai acontecer com o Instagram, por exemplo, de diminuir a entrega. Isso é natural. Você precisa ter alternativas para manter o seu negócio girando, ok? Beleza, então, mas e aí? O que fazer? Como conseguir novos clientes sem depender das redes sociais? Eu vou falar aqui, na verdade, sobre 3 alternativas. Existem muitas, mas eu vou falar sobre as 3 principais alternativas. 2 delas são muito conhecidas pela grande maioria das pessoas, dos empresários, tá? A primeira delas, mais comum de todas, o Ads, anúncios, tá? O ADS.
Você pode fazer anúncios no Facebook, pode fazer anúncio no Instagram, pode fazer anúncio no Google. E quais as vantagens e desvantagens desse tipo de captação de clientes através da internet, tá? Vantagem: você determina o segmento de pessoa ou de empresa que você vai atingir e a pessoa é quem opta por se cadastrar e entrar em contato com você ou fazer uma ligação. A maior vantagem disso é que você pega o cliente em uma jornada de compra muito mais curta. Ele está mais preparado, na maioria das vezes, para comprar o seu produto. Então isso é uma grande vantagem. Desvantagem é que o custo, claro, acaba sendo, né, um pouco elevado em comparação com outras alternativas, tá? Essa é a primeira e a mais conhecida. Provavelmente você já sabe até do que eu estou falando. A segunda opção é a criação de conteúdo. Essa também é muito comum, mas poucas pessoas, poucos profissionais e empresas seguem como deveriam ser feito, tá? Produção de conteúdo, ela é muito importante porque gera autoridade, gera audiência e o tempo de vida de um conteúdo, ele é muito mais longo. Por exemplo, as redes sociais, o Instagram, né, como referência. Um post no Instagram tem uma vida útil de 24, 48 horas no máximo. Depois disso, ele já perde a eficiência, não vai impactar mais pessoas, né? Já um conteúdo, por exemplo, no seu blog, no seu site, ele pode durar até 2 anos, tá? Então isso é uma grande vantagem. Você faz hoje e durante muito tempo você vai colher frutos desse conteúdo. Esse conteúdo que você está consumindo agora, por exemplo. Pode ser que você esteja assistindo ele no momento do lançamento, ou pode ser que anos depois dele ter sido lançado, você esteja assistindo ele agora, tá? Então a vida útil do conteúdo ele é muito maior. Qual que é a desvantagem desse tipo de atividade, tá? Desse tipo de ação para conquistar clientes? Você tem que ter tempo de maturação. Não é uma ação rápida, não é uma ação que você consiga ela, de repente, do dia para a noite, tá? Precisa sim de tempo, precisa sim produzir bastante conteúdo para que você comece a ver resultado. Não é em uma semana, não é em um mês que você vai ter resultado com o conteúdo. Precisa sim produzir bastante, né? Trabalhar bem fortemente isso para daí lá na ponta você ter esses resultados, ok? E a terceira alternativa, que é a menos conhecida, é a que eu mais gosto de utilizar e que entre as vantagens estão velocidade na conquista do cliente, direcionamento em que você escolhe o nicho que você vai abordar e custo-benefício, tá? Essa terceira opção para captar clientes através da internet sem depender de redes sociais é a captação ativa. Quando você define quem, quando, como e onde vai conversar com um cliente. Isso é ótimo porque você escolhe, você tem o domínio total da situação. Vamos lá então, como que funciona a captação ativa? Basicamente você define um público-alvo, define um estilo de cliente, um nicho, por exemplo, e começa a buscar por essas empresas, no caso, né? Uma vez que você encontra esses clientes, aí você começa um relacionamento, uma abordagem, tá? A maior vantagem desse tipo de ação é a velocidade, tá? Porque você consegue rapidamente ter o contato de milhares de possíveis clientes. Isso é rápido. Com o P-Control você consegue fazer isso em 2, 3 dias. Tem lá 500, 600 contatos de possíveis empresas, tá? E um detalhe legal sobre isso é que você pode, nesse tipo de ação, utilizar como complemento as outras 2 alternativas que eu já comentei aqui. Você faz a captação ativa. Se você tiver conteúdo preparado, você pode abordar esses clientes com o seu conteúdo. Você mostrando para aquele cliente, aquele possível cliente, aquele prospect, o seu conteúdo, sem depender que ele ache por conta própria. A opção do Ads, você pode também definir aquele cliente depois fazendo um remarketing, depois que você começa um contato com ele. Você pode anunciar para aquele cliente que você já achou na captação ativa. Percebe a vantagem disso? Você tem domínio, você é quem define quando, como e onde falar, se você quer apresentar conteúdo, se você quer apresentar oferta. Isso dá velocidade, principalmente para quem está começando agora, principalmente para quem precisa de resultados relativamente mais rápidos. Para você vender todo dia, você precisa ter todos os dias novos clientes entrando no seu funil. Quanto mais negociações você iniciar todos os dias, mais vendas você vai fazer.
Isso é claro, tá? Isso é óbvio, né? Então você precisa ter ali o seu funil sempre com novos clientes, com novas opções de negociação acontecendo. E o custo disso é muito mais barato, como por exemplo o Ads, né, o anúncio, e é muito mais rápido do que o conteúdo. Quer testar na prática? Porque aí você pode estar se perguntando, pô, Maurício, legal, mas e aí, como que eu faço isso? Você pode testar tudo que eu estou falando aqui na prática. Quer fazer a captação ativa de clientes na faixa, sem custo nenhum? Aqui na descrição desse conteúdo está o link do P-Control para você acessar, fazer a sua inscrição e testar de graça por tempo limitado. Você vai gerar leads para você poder trabalhar. O objetivo disso é que você veja como funciona. Veja se a captação ativa é para você, se vai servir para você gerar negócios. Você não vai estar sozinho nessa, você vai contar com a minha equipe para ajudar você na geração dos leads, como gerar o melhor lead, como fazer para criar os robôs que fazem essa captação, como criar os robôs do nicho certo, como fazer o enriquecimento das informações, que é muito importante. Quer ver na prática? Faz agora o seu cadastro no P-Control, testa o gerador de leads, os leads são seus, você vai poder usar eles sempre que você precisar, mesmo depois que acabar o seu período de teste, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço e ótimas vendas!